Vamos iniciar hoje a aula 18 sobre os preços de produção, que constitui material do capítulo 9 do livro 3 do Capital. Então, a aula 18 se chama Formação da Taxa Média de Lucro e Transformação dos Valores das Mercadorias em Preços de Produção. Recapitulando um pouco o que nós fizemos nas aulas anteriores, nós temos que o valor da mercadoria se expressa como o trabalho passado materializado nos meios de produção, mais o trabalho novo, atual, realizado sobre esses meios de produção. Então, essa era uma forma de ver, digamos assim, a composição orgânica do valor, orgânica no sentido de que a composição do valor é determinada pela composição orgânica do capital. Uma parte do capital é trabalho morto, outra parte é trabalho vivo, que se desdobra numa quantidade de trabalho maior do que si próprio. Que se desdobra numa quantidade maior do que custa, digo. Esse valor da mercadoria aparece, na verdade, como uma unidade do capital adiantado por oposição ao seu excedente. E, portanto, a mais-valia aparece como um excedente de todo o capital e, como tal, ela é a forma lucro mistificada da mais-valia. E mais ainda, quando nós temos o desdobramento da contabilidade capitalista entre capital fixo e circulante, nós temos o capital variável glosado junto com categorias do capital constante e circulante, já que o capital variável também é circulante. De tal maneira que todo o capital variável fica subsumido sob uma rubrica de capital circulante, o que mistifica mais ainda a origem da mais-valia, no sentido de que agora ele é simplesmente um custo de capital circulante lado a lado com outros custos de capital constante circulante. O capital variável desaparece completamente como elemento autônomo que dá origem à mais-valia. E, finalmente, então, a gente tem o valor da mercadoria como custo, que é tudo isso aqui, a depreciação do capital fixo mais o capital circulante e o excesso sobre esse custo. Só uma recapitulação das duas aulas anteriores. Uma maneira útil de colocar o problema é essa ilustração aqui, pela qual nós temos, digamos assim, dois ramos ou dois capitais, como vocês quiserem, e nos quais a quantidade de capital variável é igual, e sendo a taxa de mais-valia igual na economia, a mais-valia também é igual. Então, esses segmentos aqui são importantes para vocês considerarem. A quantidade de capital variável é igual nos dois e a quantidade de mais-valia é igual nos dois ramos. Mas o ramo número 1 usa muito mais capital constante, seja ele fixo, circulante, que natureza for, ela usa muito mais capital constante do que esse ramo aqui. Evidentemente, se essas dois ramos da economia fossem se apropriar da mais-valia que eles próprios produzem, a taxa de lucro do ramo 1 seria muito inferior à taxa de lucro do ramo 2, porque no ramo 2 ele tem a mesma mais-valia, mas um capital adiantado muito menor. Então, nós teríamos, com base em composições do capital diferentes, taxas de lucro muito diferentes entre os diversos ramos. Para que essas taxas de lucro não fossem tão diferentes assim, o ramo 1 teria que ter lucros maiores que a mais-valia. E o ramo 2 teria que obter lucros menores que a mais-valia. Então, notem aqui por que o Marx distinguiu lucro de mais-valia.
Agora, no processo de equalização dos lucros entre os ramos, o lucro vai divergir da mais-valia, porque no ramo 1 ele tem que ser maior do que a mais-valia que o ramo produz, e no ramo 2 o lucro tem que ser menor do que a mais-valia que ele produz. E isso é uma necessidade do sistema capitalista, porque se não houvesse esse tipo de movimento de equalização, tendencialmente equalizante, todos os capitais se interessariam em investir no ramo 2 e não haveria produção no ramo 1, com o que desmoronaria a divisão social do trabalho na qual se funda o capitalismo. Então, a seguir, a gente apresenta a tabela que é apresentada no próprio livro do Marx. Como vocês veem aqui, nós temos 5 ramos, todos com composições do capital diferentes, a taxa de mais-valia igual para todo mundo, e como eles têm composições orgânicas do capital diferentes, ou seja, quantidades de capital variável diferentes relativamente ao capital total, a mais-valia que eles obtêm também é diferente. Então, essa é apenas uma versão dada pelo próprio Marx, da tabela, do exemplo que a gente apontou anteriormente. Então, as mais-valias seriam diferentes, os valores das mercadorias seriam esses aqui, o capital mais a mais-valia, nós estamos considerando de novo um sistema de capital circulante, sem capital fixo para facilitar. Então, todo o capital investido vai para o valor da mercadoria, mais a mais-valia que está aqui. Então, 100 mais 20, 120 e assim por diante. E as taxas de lucro seriam bastante diferentes, tal como nós tínhamos dito anteriormente. Então, nós temos diversidades de taxa de lucro com diversidades de composições orgânicas. Então, a conclusão geral aqui, se a taxa de mais-valia é uniforme, diferentes composições orgânicas levam a diferentes taxas de lucro se as mercadorias são vendidas aos seus valores. Então, um setor com baixa composição orgânica teria uma alta taxa de lucro. Por quê? Se a composição orgânica é baixa, significa que ele tem muito capital variável para o capital constante, então ele produz muita mais-valia. E essa mais-valia dividida pelo capital dá uma taxa de lucro alta. Se a composição orgânica é alta, significa que tem muito capital constante e pouco capital variável. Então, pouco capital variável produz pouca mais-valia, a taxa de lucro seria baixa. E aqui é uma citação do próprio Marx, que repete o que a gente falou, de que o sistema seria inviável se não houvesse algum tipo de formação de taxa média de lucro. Então, para que a divisão social do trabalho sob o capitalismo tenha uma estabilidade e perseverança, né, é preciso que o sistema encontre preços que assegurem rentabilidades mais ou menos equiparadas para os diversos ramos da economia. Então, essa necessidade implica que o lucro deveria divergir da mais-valia de forma sistemática. Então, como nós dissemos na transparência anterior, quanto menor for o V no capital total, maior terá que ser o lucro e vice-versa. Então, o lucro já não vai guardar nenhuma proporção com a parte do capital que produz a mais-valia, o que é algo que trabalha na direção do que nós havíamos preparado em termos da questão da mistificação da origem da mais-valia. Agora, o lucro, não tendo nenhuma relação de proporcionalidade com o capital variável, mas sim com o capital total, a gente tem, de fato, a impressão de que o capital variável não tem nenhuma influência na formação do lucro. E as mercadorias, então, deverão ser vendidas sistematicamente a preços que divergem dos valores, uma vez que
vendidas aos seus valores, elas produzem lucratividades diferentes, ou os preços que garantem lucratividades iguais deverão ser preços que divergem dos valores. Agora, a questão é quais são esses preços, né, e como eles se estabelecem. Então, nós vamos ter, obviamente, uma diferença entre mais-valia produzida no ramo e lucro obtido no ramo, devido a essa equalização da lucratividade. O Marx raciocina da seguinte forma: ele transforma a economia no seu conjunto como se fosse um capital único. E esse capital único, na tabela em que nós tínhamos 5 ramos, ele teria uma composição orgânica desse tipo aqui, média, de 78 de capital constante para 22 de capital variável, na economia no seu conjunto, somando todos os capitais constantes, somando todos os capitais variáveis e fazendo a proporção percentual entre eles. O que significa que o lucro obtido por um capital, um lucro médio obtido por um capital, ou se vocês quiserem, o lucro obtido por um capital de tamanho médio, que no nosso caso, na verdade, são 100 de capital, né? Os nossos 100 de capital, seria 22. Então, na verdade, aqui é o lucro médio obtido por um capital, seria, na nossa tabela, 22, já que todos estão expressos em 100. Então, todos os lucros seriam de 22, o que produz necessariamente uma divergência entre mais-valia produzida e lucro obtido. Então, tudo funciona como se os ramos constituíssem um único capital. Um capital de 390, de capital constante mais 110, do qual se obtém uma mais-valia de 110, porque a taxa de mais-valia é 100%, e então isso nos fornece um mais-valor médio de 22 para cada capital, independentemente da quantidade de mais-valia que cada um produz. Então, a gente pode agora reformular nossa tabela, dividindo a mais-valia total nesse mais-valor médio de 22 para ver o que acontece. Eila aqui a tabela com preços de produção, que tem esse defeito de serem todos iguais, mas esse defeito emana da construção da tabela. Como todos os capitais aqui estão representados em 100 e o lucro médio é 22, porque é a divisão de 110 em 5 partes, então, obviamente, a gente vai ter sempre 100 mais 22, que dá sempre o mesmo preço de produção. Mas isso é um resultado da construção da tabela. Se a gente tivesse feito aqui uma exemplificação de ramos com valores disparatados, a gente obteria preços disparatados também. Nós vamos ver depois que o próprio Marx, para evitar erros de concepção oriundos do formato dessa tabela, ele vai incluir o capital constante consumido, ou seja, vai incluir o capital fixo e a depreciação para embaralhar um pouco esses preços de produção que estão muito monótonos. Mas o fato é que nós temos estabelecido na economia preços de produção que agora dão lucratividades médias, porque cada capital obtém uma alíquota parte equivalente ao capital que ele investiu. Como todos investiram 100, na verdade, lembre, não é que todos investiram 100, é a proporção entre esses capitais que é 100. Aqui poderia ser 95 milhões e 5 milhões, enquanto aqui poderia ser 800 mil e 200 mil. Daria exatamente o mesmo resultado na tabela, porque não modificaria, digamos assim, nós poderíamos mudar aqui para valores absolutos, mas colocando uma quantidade de zeros igual, digamos assim, em cada um desses capitais. Se não muda o peso relativo dos capitais no conjunto, e aí muda tudo.
com um aumento de número de zeros. Aqui a gente teria valores absolutos investidos e, portanto, quebraria um pouco essa monotonia do 100%, e a gente obteria preços diferentes também, mas implicaria que nós não tivéssemos essa clara visibilidade da composição orgânica que a gente tem quando expressa isso em 100%, e essa é a razão pela qual o Marx fez isso. Aliás, quando a gente representa o capital em 100%, a gente vê claramente algumas relações bem interessantes que surgem da tabela. Vamos pegar um capital de baixa composição. Ele tem muito capital variável em relação à média. Ó. A média da economia tem 22 de capital variável para cada 100 de capital investido. Esse aqui tem 40. O que acontece com a relação entre mais-valia e lucro? Ele produz 40 de mais-valia, mas se apropria só de 22 de lucro. Então, capitais com composição baixa perdem mais-valia. Capitais com composição alta, como esse ramo número 5, produzem pouca mais-valia, mas são compensados num montante de lucro superior à mais-valia que eles produzem. Então, essa aqui é a forma como o capitalismo funciona, mais ou menos como uma sociedade anônima, nas quais os capitais recebem em proporção ao a sua contribuição acionária, vamos dizer assim, independentemente de quanto cada um deles contribui aqui para a produção da mais-valia. Introduzindo o capital fixo implica introduzir a diferença entre capital adiantado e consumido. Por quê? Porque se o capital não é todo circulante, então o consumido e o adiantado vão divergir. O adiantado vai ter uma porção de capital fixo, que só entra no custo da mercadoria pela depreciação. Então, o capital adiantado é todo o capital fixo mais o constante circulante, enquanto que o consumido é o constante circulante mais a depreciação do capital fixo. Aqui tem um erro, infelizmente. Aqui nós deveríamos ter o capital variável aqui e capital variável aqui. Então, nós vamos ter que consertar isso aqui futuramente. O capital adiantado é o capital fixo mais o capital constante circulante mais a mais-valia. O capital consumido é o capital depreciado, a depreciação do capital fixo, mais o constante circulante, mais a mais-valia. Os preços, por sua vez, são afetados, pois depende da magnitude do capital constante consumido. Não, desculpe, gente. Vamos começar de novo isso aqui. Com a presença de capital fixo, nós estamos falando só da parte do custo que diz respeito ao capital constante. Então, por isso que nós esquecemos, de propósito, o capital variável nessa transparência. Com o capital fixo, o capital constante se divide entre capital fixo e capital constante circulante. Então, o capital adiantado constante, aqui o que falta é o capital adiantado constante, ou capital constante adiantado, é esse aqui, capital constante, que se divide em capital fixo mais capital constante circulante. E o capital constante consumido é este aqui, capital constante consumido, que se divide em depreciação e capital circulante. Então, quando nós passarmos as transparências para vocês, aqui estará escrito capital constante adiantado e capital constante consumido. E o resto fica tudo correto. Agora aparece o capital variável, vocês vão ver. Então, a diferença entre capital fixo e circulante não altera a taxa de lucro. Primeiro é importante isso. Por quê? Porque como nós estamos apenas diferenciando o capital constante entre fixo e o capital constante entre
fixo e circulante, a gente simplesmente está separando esse Czinho nas suas partes componentes. Então, a taxa de lucro não muda, porque isto aqui, entre parênteses, é igual ao capital constante, como nós dissemos na transparência anterior. Então, mudança nas proporções do capital constante entre capital fixo e capital circulante não alteram a taxa de lucro. Essa que é a ideia. Ou seja, dois capitais de mesma composição orgânica terão taxas de lucro iguais, seja qual for a divisão dos seus capitais entre fixo e circulante, se o número de rotações nos dois capitais for o mesmo. Então, muito bem. Aqui o Marx, onde ele introduz o capital constante consumido através de algo que ele não explicita na tabela, que é quanto de capital fixo que faz parte dessa coluninha aqui de capital constante. Mas não interessa. Esse valor aqui, do capital constante consumido, vocês veem, tem que ser sempre menor do que o capital constante adiantado, porque nesse capital constante adiantado tem uma porção, que é capital fixo, que não vai diretamente para o produto. Então, o capital constante consumido é menor do que o capital constante adiantado. Isso já é suficiente para criar uma diferença nos preços que torna a tabela mais interessante. A mais-valia continua igual, porque a taxa de mais-valia continua 100%. O valor das mercadorias é ainda... Nós temos mais um probleminha. Eu pulo essa coluna aqui, ela não está correta. Aqui teria que ser... deixa eu ver. Não, está certo, está certo. O valor das mercadorias agora muda em relação ao que era anteriormente. Por quê? Porque nós temos 50 de capital constante consumido. Então, o valor vai ser o quê? 50 de capital constante consumido, mais 20 de capital variável, mais 20 de mais-valia. Então, está corretíssimo. O único defeito aqui foi ter colocado o valor das mercadorias antes do capital consumido, porque aí ficaria mais fácil ver que 90 é a soma de 20 mais 20 mais 50. Muito bem. O preço de custo, então, é 70. 50 de capital constante consumido, mais 20 de capital variável, de salários gastos. Então, essa é a coluna do preço de custo. O lucro médio, notem que ele é exatamente igual a antes. Por quê? Porque a taxa de lucro não mudou. A massa de mais-valia é a mesma, total, dividido por 500, que é o capital total, continua dando 22%. 22% vezes cada um desses 100 dá um lucro médio de 22. E as diferenças entre mais-valia produzida e lucro médio continuam iguais à tabela anterior. O que mudou? Mudou simplesmente o fato de que do capital constante adiantado, apenas uma parte passa para o valor das mercadorias. Então, o custo não é mais 100, mas aqui é 70, aqui o custo não é mais 100, é 91, e assim por diante, de acordo com a quantidade de capital constante consumido. O preço das mercadorias, ou seja, o preço de produção das mercadorias, agora é o quê? O preço de custo mais o lucro médio. Então, nós temos aqui os preços, agora não é mais aquela chatice do 122, mas são preços diferenciados, tal como acontece na economia. E o interessante dessa tabela também é, e vocês podem depois fazer esse exercício, é que o preço de produção das mercadorias é igual à soma dos valores das mercadorias. A soma dos lucros médios é igual à soma das mais-valias. E assim por diante. De tal maneira que quando a gente faz a diferença entre preço e valor, a gente descobre, de novo, aquela relação entre, aquela distorção entre lucro e mais-valia. Esse setor aqui, como
o preço dele é 17 unidades acima do valor, então a mais-valia, o lucro médio deve ser 17 unidades acima de sua mais-valia. E é exatamente isso. 17 mais 5, 22. Então, vocês podem ver que setores com alta composição orgânica absorvem mais lucro do que produzem mais-valia e, portanto, seus preços estão acima dos seus valores. Quando a gente soma todas essas divergências entre preço e valor, a gente encontra um somatório de diferenças igual a zero, porque esses valores a mais e a menos, os a menos não se perdem e os a mais não se criam do nada, eles apenas são transferências de mais-valia que se dão por causa da diferença entre preço e valor. Então, ramos de composição similar à média obtêm preço próximo ao valor. Vamos lá ver se é verdade. Vamos pegar um ramo, a média é 78,22, vamos ver, 70,30. É parecido. Vamos ver a diferença entre preço e valor. Menos 8. É pequeno em relação a esse aqui. Esse aqui é mais próximo ainda de 78,22. A diferença entre preço e valor é menor ainda. E assim vai. Isso é importante para nosso fio da meada da mistificação, né? A aparência de que o trabalho vivo não é causa dos lucros, já que a diminuição do trabalho vivo não causa redução dos lucros. Pelo contrário, causa uma compensação dos lucros para gerar uma lucratividade média. Na verdade, cada lucro individual é resultado da exploração agregada do trabalho por parte do capital social total, apenas resultando numa divisão da mais-valia extorquida em agregado da classe trabalhadora entre os vários ramos da economia. Então, aqui, um quiz, né, para a gente pensar. Afinal, o que vem primeiro? A transformação da mais-valia em lucro e daí a transformação dos valores em preços? Ou a transformação dos valores em preços e, vindo daí, a transformação da mais-valia em lucro? Pensem de um ponto de vista prático da economia. Em qualquer momento na economia, a gente tem preços sendo praticados nos diversos ramos. Se esses preços originam taxas de lucro altas, então vai haver, eventualmente, uma lucratividade mais alta nesses ramos, o que faz com que eles cresçam mais rapidamente e a oferta se expande e os preços se ajustam aos preços de produção que produzem essa lucratividade média. Então, nós temos os dois processos. Preços altos implicam taxas de mais-valia, taxas de lucro altas, que incidem sobre um maior ritmo de acumulação nesse setor, o que traz esses preços de volta para preços equivalentes a preços de produção e fazem a mais-valia obtida nesse setor se aproximar ao lucro médio. Então, o lucro parece advir de condições externas e estranhas à produção do próprio ramo, porque, na verdade, o lucro aparece como algo que não resulta do interior do próprio ramo, né? A diferença entre lucros e mais-valia esconde a natureza e origem do lucro, e como o lucro se distingue de cá, só se distingue de cá, o lucro aparece como uma mera adição sobre o custo. Bom, essas são coisas que nós já martelamos antes. Então, nós temos na tabela que o preço de produção é K mais o lucro médio, o preço de produção é o capital constante consumido mais a mais-valia, mais o capital variável, mais o lucro médio, e esse lucro médio foi obtido pela distribuição da mais-valia em proporção ao capital adiantado. Como todos os capitais foram expressos em 100,
o lucro médio nada mais é do que a somatória de mais-valia, que era 110, dividido por 5, que dá 22. Então, esse preço, que é o custo da mercadoria, note, esse K é isso aqui, custo de capital constante mais o variável. O custo da mercadoria mais o lucro médio é o nosso preço de produção, que se dá designado por PP. O custo da mercadoria mais o lucro médio. Esse lucro médio, na verdade, nós obtivemos, assim, artesanalmente, dividindo a mais-valia total equiparadamente entre os capitais, mas a gente pode também concebê-lo como a multiplicação daquela taxa média de lucro pelo capital adiantado. De fato, a taxa de lucro era 22%, vezes 100 dava 22. E a taxa de lucro de 22%, por sua vez, e também nós tínhamos derivado artesanalmente, agora a gente deriva matematicamente como a taxa de mais-valia da economia, que é igual para todo mundo, multiplicada pelo somatório de capitais variáveis da economia. Então, a taxa de mais-valia vezes o capital variável agregado dá a mais-valia agregada, dividida pelo capital total agregado. Esse C é o C maiúsculo, que é C, capital constante, mais V, capital variável. Então, é com base nessa taxa média de lucro aqui que a gente obtém o lucro médio, do ponto de vista conceitual, né? Não vamos pensar que os capitalistas conhecem o lucro médio da economia e multiplicam pelo seu capital total para obter o seu lucro médio. Não é assim que funciona. Isso aqui é a nossa compreensão conceitual do processo. O processo econômico é um processo real e concreto pelo qual os capitais procuram lucratividades maiores e na luta e procura por lucratividades maiores, eles acabam equalizando a taxa de lucro, mais ou menos como fazem os vasos comunicantes em físicas. Eles tendem a se equiparar por um processo natural, e aqui eles se equiparam por um processo de concorrência social. Então, aqui a fórmula do preço de produção, quando todo o capital é circulante, ela é fácil. Quando todo o capital é circulante, o custo é o custo de capital circulante, o capital constante circulante mais o capital variável, somado à taxa média de lucro sobre esse custo. Então, na verdade, é 1 mais a taxa média de lucro vezes o custo. Então, aqui tem uma observação importante, porque isso pode dar confusão entre preço unitário e preço da produção global. Como a gente está pensando em termos anuais, né, a lucratividade do capital se mede anualmente, então esse preço, eventualmente, seria o preço de produção do produto anual. Se for para obter o preço de produção unitário, a gente teria que dividir pela quantidade produzida. Então, não tem um problema quanto a isso. Com capital fixo, o preço de produção fica um pouco diferente. Por quê? Porque tem uma diferença entre custo e capital adiantado, entre capital consumido e adiantado. Então, o preço de produção é o capital consumido mais uma taxa de lucro sobre o capital adiantado, porque o capital requer uma lucratividade sobre o que ele adiantou, não só sobre o custo. Então, aqui também se aplica o mesmo álibi da transparência anterior, no sentido de que, se a gente for, em geral, a lucratividade é um fenômeno anual, então isso aqui é o preço de produção do produto anual de um determinado ramo, dada a quantidade produzida, se a gente quiser calcular o preço de produção unitário, a gente pega esse preço de produção anual, do produto anual, e divide pela quantidade para dar o preço por unidade.
E agora nós vamos simplesmente ver em que condições a taxa média de lucro muda. Por isso, nós repetimos a fórmula dela aqui. Notem que a taxa média de lucro não é uma média das taxas dos vários ramos. Ela só daria certo nesse nosso exemplo, porque todos os ramos são expressos no mesmo peso relativo de 100. Mas quando os ramos têm valores absolutos diferentes, nunca daria certo essa taxa com a taxa obtida através das médias, através da média das taxas de cada ramo. Então, é essa taxa que deve se empregar sempre para não obter nenhum erro. Então, dada a taxa de mais-valia, a taxa geral de lucro depende só de duas coisas. Ela depende desta relação entre V e C, que é o somatório de V na economia, do capital variável e o somatório do capital total, e do peso relativo de cada ramo no capital social total. Claro, se você tem aqui um ramo né, que tem um peso muito grande na economia, mas é um ramo de muito pouco capital variável, então, obviamente, ele vai ter um peso grande aqui no denominador e um peso pequeno no numerador. Portanto, ele vai contribuir pouco para a produção de mais-valia na sociedade. Ele vai pesar para baixo, vai trazer para baixo a taxa média de lucro da economia. Então, o peso relativo de cada ramo no capital social total é importante. Mas aqui já está o peso relativo, que já é uma média ponderada. Claro que, se mudar o peso relativo, muda a ponderação e, portanto, muda a taxa média de lucro. Então, a taxa geral de lucro, ou taxa média de lucro, o Marx trabalha com os dois termos, geral e média. Então, quando a gente fala taxa geral de lucro, a taxa média de lucro. Ela muda se mudar a taxa de mais-valia, se mudar o valor das mercadorias que formam capital constante, porque aí muda o denominador, se mudar o valor das mercadorias que formam o capital variável, porque aí muda o valor do capital variável, se mudar o peso relativo dos capitais nos vários ramos da economia, que nós já falamos, se mudar a composição orgânica como reflexo da mudança da composição técnica, ou seja, se a economia, ao longo do tempo, for utilizando mais máquinas, mais equipamentos e menos força de trabalho, obviamente isso vai trazendo para baixo a taxa de lucro, porque a economia vai ter cada vez menos aquele fator que produz a mais-valia, que é o capital variável. E uma combinação de todas essas causas. E o preço de produção num ramo? Notem que a gente diz num ramo, porque não existe preço de produção a nível agregado. A nível agregado, o preço de produção é igual ao valor produzido pela economia como um todo. Então, quando a gente fala preço de produção, a gente tem que ter claro que a gente está falando dos preços nos vários ramos, né? Ele muda se mudar a taxa geral de lucro, claro, porque o lucro médio é formado a partir da taxa geral de lucro. Mudando a taxa geral de lucro, muda o lucro médio e, portanto, muda o preço de produção. Se mudar o valor das mercadorias produzidas no ramo, ou seja, se o ramo produzir mais barato ou se tiver que produzir mais caro, vai mudar o preço de produção. Ou se mudar o valor das mercadorias que entram como elementos do capital constante no ramo, porque aí altera o custo. Alterando o custo, altera o preço de produção também, e uma combinação dessas causas. Agora, interessante aqui que o preço de custo cai recuperado na venda da mercadoria e depende do capital consumido em cada ramo. Então, é como se cada ramo ou cada capital individual tivesse controle sobre essa parte do preço de produção. Mas os capitais não têm controle sobre essa parte aqui, porque ela depende do agregado da economia. Ela depende da mais-valia total produzida pela economia, e não da mais-valia produzida dentro do ramo. Então, o capital só pode alterar o seu lucro alterando K, alterando o seu custo. É por essa razão que a luta ao redor do custo é o eixo central, né, ao redor do qual gira a luta concorrencial. Finalmente, nós vamos apresentar
o cálculo que se faz dos preços de produção quando existem diferentes diferenças na rotação do capital circulante entre os vários ramos. Então, o período de rotação do capital circulante é o tempo que requer o seu retorno na forma de dinheiro. Então, se são investidos 1.000 de matérias-primas, a rotação do capital circulante é o tempo que leva para esses 1.000 retornarem com a venda do produto que do qual eles participam. Então, no exemplo que nós vamos dar, nós vamos considerar todo o capital como circulante, ou seja, nós vamos abstrair do capital fixo para nos concentrarmos no problema da rotação do capital circulante. Portanto, o custo vai ser igual ao capital total adiantado. Nós vamos usar os mesmos capitais de antes, representados em percentuais da composição orgânica, mas agora com diferenças no número de rotação. E, portanto, com diferentes massas de mais-valia produzidas no ano, que é a terceira coluna da tabela que segue. Vamos lá direto para aquela tabela, e direto para a terceira coluna. Notem aqui, a mais-valia aqui já não é, aqui é 20. Vocês vão ver por quê. Aqui tem 30 de capital variável, 60 de mais-valia. Como pode ser se a taxa de mais-valia é 100%? Não deveria ser 30 como antes? É que agora isso aqui tem 2 rotações anuais. Então, a gente obtém 30 de mais-valia em final de junho e mais 30 de mais-valia no final de dezembro, 60. Onde o número de rotações é maior ainda, 4 aqui, a diferença entre a mais-valia produzida no ano e a mais-valia de uma rotação vai ser maior ainda. Esse ramo vai produzir 5 de mais-valia numa rotação, com 4 rotações ele produz 20 de mais-valia no ano. Aqui o valor do produto, né, o valor das mercadorias muda, porque não é mais... aqui é 120 como antes, porque só tem uma rotação. Então, esse capital variável produz só uma batelada de mais-valia. Então, 120, mas aqui já mudou. E é 260? Até eu estranhei. É 260, por quê? Por que ficou tão grande o valor do produto? Porque isso aqui roda 2 vezes. Então, nós temos 100, mais 100 de capital circulante, mais 60 de mais-valia. Então, esses são os valores. A taxa média de lucro mudou, porque mudou a massa de mais-valia. Essa massa de mais-valia aqui, o somatório das mais-valias, sobre o somatório dos capitais, igualzinho à nossa fórmula da taxa de lucro, dá uma taxa de lucro de 37%, não mais 22%. E o preço de produção, qual será? O preço de produção, ele será esse aqui. Vamos examinar um por um. Por que esse aqui vai ser 137? Porque esse capital aqui investiu 100, e para obter uma taxa de lucro de 37%, com uma rotação só, ele tem que absorver 37 da mais-valia total produzida. Bom, o mesmo acontece com esse aqui. O capital adiantado é de 100. Por que aqui não tem 137? É porque esse ramo aqui vai vender 2 bateladas de 118, porque ele tem 2 rotações. Então, 18,5, que é o excesso sobre o capital adiantado, vai circular 2 vezes. 18,5 vezes 2, 37. Aqui, de novo, uma rotação só, 137. E aqui, notem, 3 rotações. O preço de produção é menor ainda do que do ramo 2. Por quê? Porque ele vai ter 3 rotações. Então, a batelada de produtos que ele vende numa rotação vai produzir 12,33 de lucro, que multiplicado por 3 rotações dá os 37. E o mesmo aqui ocorre para o capital número 5. Então, notem que os preços de produção
os preços de produção mudam devido à rotação diferente do capital. Ou seja, a mesma massa de lucro de 37 vai ser dividida ao longo da produção do resultante de cada rotação do capital. Então, aqui nós temos na primeira rotação de 4, hein? Na primeira rotação, nós vamos ter um lucro de 9,25, e depois nas 3 seguintes, a mesma quantidade, até obter 37. Então, a fórmula para preço de produção com diferentes rotações do capital circulante é essa aqui. 1 mais a taxa média de lucro, que multiplica o capital total, nesse caso, todo circulante, dividido pelo número de rotações. Então, se a gente voltar aqui, vamos ver se a gente volta com... nós temos um exemplo aqui. Vamos testar a fórmula aplicando ao ramo 2. Então, o preço de produção do ramo 2 é 1 mais a taxa de lucro vezes o capital de 100, dividido por 2. Então, 100, isso por 1 é 100, mais 37 dividido por 2. Vamos ver lá. O que é 37 dividido por 2? 37 dividido por 2 é 18,5. É exatamente a nossa... Então, quando a rotação é igual a 1, essa fórmula aqui, que é a fórmula geral, do preço de produção para diferentes rotações do capital circulante, ela se transforma nessa aqui, porque aqui fica 1 e o preço de produção fica 1 mais a taxa média de lucro vezes o capital consumido, que é igual a esse capital adiantado aqui. Muito bom. Então, as principais conclusões são as seguintes. Capitais de mesma grandeza mobilizam quantidades distintas de trabalho, né? Daí advêm diferentes massas de mais-valia produzidas e, consequentemente, diferentes taxas de lucro. A concorrência nivela essas taxas setoriais numa taxa média de lucro. E o lucro com base nessa taxa média de lucro é o lucro médio. E o preço de produção é o preço que advém da soma do preço de custo mais esse lucro médio. Então, um resumo da ordem da argumentação. Então, o preço de produção é o preço que gera uma taxa de lucro médio. O lucro médio é um efeito da concorrência, através da qual os capitais recebem lucros proporcionais às suas grandezas. E, bom, aqui é, de novo, a definição da taxa média de lucro da economia. E aqui atenção para as diferenças de notação. Aqui, quando a gente tem o L só barra, é lucro médio. Quando a gente tem L barra linha, é taxa média de lucro. Nós já enfatizamos em alguma dessas aulas, que sempre que tem linha, acho que não tem exceção a isso, que eu saiba, a gente está tratando de taxa. É um número relativo, uma taxa. Tem um nome em matemática, A sobre B. Esqueci agora. E o preço de produção, então, é o... O que é isso? Por que eu mudei aqui? Aqui, nossa, é o custo mais lucro médio. Aqui tem que tirar esse P. Quando a gente enviar o PowerPoint para vocês, aqui estará corrigido. É o custo mais o lucro médio. O lucro médio resulta da multiplicação da taxa média de lucro pelo capital adiantado, que é isso aqui. Então, a referência é esse capítulo 9, né, do livro 3, e essa é a aula 18, sobre preços de produção. Espero que vocês tenham gostado e não se revoltado contra
os erros que eu percebi à medida que eu fui lendo as transparências. E, de novo, eu digo, não foi por falta de revisão. As transparências foram revistas inúmeras vezes, mas nós vamos garantir o conserto desses erros para disponibilizar o PowerPoint na forma mais perfeita possível. Então, obrigado pela atenção e até a aula 19, quando falaremos sobre a tendência de decréscimo da taxa de lucro à medida que o capitalismo se desenvolve. Bom dia ou boa noite àqueles que estão agora nos ouvindo.